Maria, sou preta, essa é minha treta. Me deram um palco e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizer que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa. A dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Repepepão, retedapedededetitão, repemambamepam, bepare, derepepere. Canto pela tia que é silenciada, dizer que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa. A dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. A menos preta, indígena, não se apropria. Quer ser preta dia a dia, pra polícia cê não é. É berepebebe, retetetetetetitão, berepebam, bepão, dera, tererê, tererê. Não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Obrigada. Obrigada. Meu nome é Bia Ferreira, de Aracaju, Sergipe. E faço uma música voltada para o movimento antirracismo no Brasil. E prezo pela educação de pessoas através da arte, porque eu acho que a arte é o que toca mais perto as pessoas e chega com a informação de uma forma mais tranquila. Então é isso. Meu nome é Bia Ferreira. Bem-vinda, Bia. Obrigada. Tá no ar o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento dos jovens. A herança do regime escravocrata nos deixou, entre outras questões, uma profunda desigualdade social, exploração e desrespeito aos direitos humanos. No Brasil, mais de 50 mil trabalhadores foram resgatados de situações análogas à escravidão desde 1995. Escravidão contemporânea no Brasil é o tema do Câmara Ligada de hoje. A exploração da mão de obra sempre esteve mais concentrada na agropecuária, mas também está presente na construção civil, confecção têxtil, mineração. Hoje é possível saber que 91% das pessoas resgatadas nasceram em municípios muito pobres, segundo o Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil. Para participar da conversa de hoje estão aqui o André Spies, ele é... Palmas para ele, gente. É subprocurador-geral do Trabalho, representante da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E a gente também tem o Matheus Santana. Obrigada, Matheus, por ter vindo. Ele é da Fundação Cultural Palmares. No palco, a gente recebe a cantora Bia Ferreira. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre ela. No meio do saguão, parei e falei, hey, psiu, meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Bia Ferreira é cantora, compositora e atriz. Considerada uma das novas revelações de 2018, com sua voz marcante e presença de palco inconfundível,
Ela canta jazz, blues, soul, MPB e outros ritmos. Uma de suas composições, Cota Não é Esmola, viralizou nas redes sociais depois de uma apresentação no evento Soulfar de Curitiba. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. Bia já teve a oportunidade de dividir o palco com o rapper Criolo, com Nara Couto, Glória Groove, além de fazer parcerias com grandes influências do cenário do rap feminino nacional, como Preta Rara e Luana Hansen. Aquela moça é especial. Quando ela canta, me encanta. Sensacional. Bia, parabéns. Obrigada. E aí, como é que iniciou a sua carreira? Quais são as trajetórias que você Caramba, tem passando? Esse ano faz 10 anos que eu vivo exclusivamente de música, que a música paga todas as minhas contas, assim. Com 15 anos eu já fazia os corre de tocar nos rolês, rodar chapéu, fazer a grana para comprar merenda, sabe essas coisas? E a música entrou na minha vida muito cedo. Minha mãe e meu pai prezaram pela educação musical, assim, da gente. Minha mãe é regente de coral, professora de canto, enfim. E aí a música entrou muito cedo na minha vida. Eu comecei a estudar piano muito novinha, pequenininha, e nunca gostei. Eu comecei a gostar depois de grande. Eu ia para aula chorando de piano. Mas é isso. Hoje em dia vejo como foi necessário isso e como é massa. E a partir do momento que eu entendi o meu trabalho como um trabalho que visava ter uma visibilidade maior, eu acho que a música não podia ser só música. Então, eu parti do pressuposto que a música é uma ferramenta de transformação e comecei a trabalhar com isso e informar pessoas através da música, porque a música chega em lugares onde a TV não chega. E se a TV chega, ela manipula. Então, a gente chega com a música de uma forma direta e passando informação de forma que um cara analfabeto pobre vai entender a mensagem e um deputado aqui da Câmara também vai entender. Então, só vai falar que não entendeu quem é racista mesmo e vai ter que assumir que é racista para falar que não entendeu. E Bia, lá em Aracaju, você trabalha com uma galera, tem um coletivo. Quem são elas? Eu estou morrendo de saudade, porque faz quase um ano que eu não volto para Aracaju, trabalhando que nem uma louca. Mas tem mulheres que resistem lá, incríveis. Tem Laine Almeida, que é uma transista incrível, que trabalha com ativismo social lá. Tem as meninas do Coletivo das Mulheres Dôdia, que eu sou apaixonada por essas meninas, que, enfim, Jaênia, Manu, Tamires, Amanda, eu vou esquecer o nome das meninas todas. As meninas, elas fazem um trampo de pegar as crianças mesmo, que estão lá na quebrada e que a mãe trabalha o dia inteiro, e que fica para a rua, e bota dentro de casa. Vamos ouvir música, vamos aprender a ler. E aí rola um sarau, que se chama Sarau de Quebrada, que rola no Rosa Elze, que é um bairro bem periférico, atrás da Universidade Federal, onde as pessoas que moram nesse bairro são bloqueadas de entrar na universidade, onde a informação que chega na universidade não chega ali na favela. Então, nós somos mulheres negras, lésbicas, que entram na favela para passar informação para a galera, porque a gente é de lá, e a gente precisa que as pessoas como nós, que vêm de onde nós viemos, tenham acesso ao mesmo tipo de informação que a gente teve. Então, é isso. A galera também já quer fazer pergunta, mas antes eu vou apresentar o pessoal que está aqui com a gente hoje. São os alunos do Centro de Ensino 4 de Sobradinho. Muito barulho, gente. Cadê vocês? Do Centro de Ensino Médio Paulo Freire. E a galera do Jovem de Expressão. Muito obrigada pela participação de todos. Quem vai ser o primeiro ou a primeira? Você. Pode começar a sua pergunta. Olá, meu nome é Israni Camilã, eu sou do Centro de Ensino Médio Paulo Freire. Então, Bia, dentro das suas músicas, você tenta abordar esse tema tão polêmico que é a escravização contemporânea? Sim. Essa canção que eu acabei de cantar agora, que se chama Não Precisa Ser Amélia, ela fala um pouco a respeito disso, que ela diz por que eu canto e para quem eu canto, né? E ela fala pela tia que é silenciada e dizem que só a pia é seu lugar, que não deixa de ser uma escravização, porque a dona de casa tá dentro de casa, mas ela não é dona da casa dela e ela também não pode trabalhar fora dali,
porque ela sofre uma opressão e porque mulher que tem filho não arruma emprego. Então, o trabalho de dona de casa, que deveria ser um trabalho remunerado, porque é um trabalho ser dona de casa, é um trabalho que é isso. Ele é tão naturalizado como uma coisa comum para a mulher que a gente não enxerga ele como escravização. Mas a mulher que trabalha o dia inteiro e ainda tem que chegar em casa para lavar a louça, limpar a casa e fazer comida para o marido, isso também é escravização. Gente, só um minutinho, eu quero só também registrar a presença da galera de Samambaia, da escola de 304. Tá aqui, gente? Obrigada, desculpa, tá? Pode fazer essa pergunta. O que te levou a compor a música Cota Não É Esmola? Nossa, me fizeram essa pergunta hoje no almoço. Não, é porque é massa. Os meus pais têm alguns amigos que são muito ricos e brancos e gringos. E a gente foi almoçar na casa de um desses amigos deles e uma mulher falou na mesa: porque eu, quando vim da Alemanha, eu queria entrar na faculdade, mas eu não entrei porque algum cotista negro pegou a minha vaga. Eu sou totalmente contra cotas. E, para o meu desespero, os meus pais concordaram com o que ela estava falando, assim. E eu me levantei da mesa, tipo, revoltada, xinguei, falei um monte. Falei, que isso? Isso é racismo, e cota é necessária, não sei o quê. Falei um monte. E aí saí de louca, porque a gente sempre é o louco, militante, de esquerda, nananã. E aí, eu entrei no quarto, me tranquei no quarto chorando loucamente, escrevi uma carta para essa mulher e entreguei essa carta para ela. E fui embora da casa dela. E essa carta era Cota Não É Esmola. E aí eu fiquei 1 ano, mais ou menos, sem ter coragem de ler isso em público, sem ter coragem de falar a respeito disso. E aí eu comecei a declamar o poema de Cota Não É Esmola em alguns saraus. E aí eu encontrei com Lari Lima e Kian Lemos, que são 2 secundaristas, assim como vocês, lá de Aracaju, e que fazem um trabalho muito massa. Eles compuseram uma canção onde tinha uma frase que falava: são nações escravizadas e culturas assassinadas, é a voz que ecoa do tambor. E aí eles me permitiram usar esse refrão nessa canção. E tem um refrão também que é de Caiubi Onirejá, que é um amigo meu, rapper e ativista também, lá de São Paulo, que foi quem criou o refrão de Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Então, essa é uma canção coletiva, a poesia é toda minha, mas alguns refrões foram parcerias com amigos. Então, Lari Lima e Kian Lemos e Caiubi Orinejá. Então, são pessoas pretas, ativistas, que também constroem esse tipo de ativismo e que aceitaram construir essa canção comigo. Então, é isso. Ótimo. Tem mais uma pergunta ali. Meu nome é Maria Eduarda, sou estudante do Centro de Ensino Médio Paulo Freire, e eu queria saber quais são os desafios que uma mulher negra tem e enfrenta para poder fazer música no Brasil. Todos. Todos os desafios. O desafio de você ser uma mulher negra e do produtor entender que você não vai fazer sexo com ele para conseguir um espaço para tocar, porque o corpo da mulher negra é hipersexualizado e sempre é voltado para isso. É você saber que, para uma mulher negra ter protagonismo, ela tem que ser a globeleza e aparecer pelada. É você entender que o seu trabalho ele é depreciado. É você entender que você vai ganhar menos que qualquer outra pessoa, porque você é a base da pirâmide social que a gente vive, injusta, criada por esse sistema patriarcal antiquíssimo. Então, quando você é mulher negra e resolve viver de arte, na verdade, quando você é mulher negra e resolve viver, você já está correndo riscos. Então, na entrevista de emprego, você não vai ser a pessoa com mais possibilidade de ser aprovada. Na hora do namorado apresentar para a família, provavelmente não vai ser uma mulher negra. E se for, ele vai sofrer resistência em casa se ele for um rapaz branco. Então, ser mulher negra já é um ato de resistência, assim, existir como mulher negra. E fazer isso na música é muito difícil, porque as pessoas esperam que você saiba sambar, esperam que você cante samba. Todas as vezes que eu chego no rolê e a galera me vê, a galera fala assim, mas você canta reggae? E a pessoa nunca me ouviu cantar. Por que ela está sugerindo que eu cante reggae, sabe? Então, quando a gente começa a pescar essas coisinhas assim, a gente entende que ser mulher negra, existindo como mulher negra, já é muito difícil. Fazendo arte, eu acho que é um pouco mais complicado. Antes do intervalo, a gente vai curtir mais Bia Ferreira. Oba!
Essa canção se chama Diga Não, e ela fala: diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Diga não. Diga, diga, diga. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho. O imaginário dessa gente dita brasileira é torto. Grito pela minha pele, qual será meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz transcende a minminha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje a gente fala sobre escravidão contemporânea no Brasil. Nossos convidados de hoje são André Spies, ele é subprocurador-geral do Trabalho e representante da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Palmas para ele, gente! E está aqui também o Matheus Santana, da Fundação Cultural Palmares. A desigualdade social no Brasil tem cor e gênero. A falta de políticas de inclusão foi aprofundando um fosso histórico que separa ricos e pobres, homens e mulheres, brancos e negros. Os dados da reportagem mostram os mais afetados pela desigualdade. Vamos ver. Passados 130 anos da abolição da escravatura, o Brasil ainda convive com uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Em todas as áreas, podemos notar diferenças, seja de gênero, raça ou de renda. Recentemente, o IBGE divulgou que, em 2017, uma minoria rica, formada por 10% dos brasileiros, detinha 43% da renda total do país, enquanto os 10% mais pobres detinham apenas 0,7% da renda total. Isso quer dizer que a renda média dos mais ricos foi de mais de R$ 27 mil por mês, contra R$ 754 dos mais pobres. Comparando o ganho entre homens e mulheres no ano passado, o salário médio pago às mulheres foi apenas 77% do rendimento pago aos homens. Em 2017, eles receberam, em média, R$ 2.410 e elas, R$ 1.868. E se essa comparação for entre brancos e negros? Enquanto o rendimento médio mensal de todos os brancos foi de R$ 2.814 no ano passado, os negros só receberam 55% desse valor. Ainda como consequência da escravidão, os negros, que representam metade da população brasileira, são os mais afetados pela desigualdade. Além do quesito renda, que já mencionamos, os negros são mais suscetíveis à violência. Um negro tem 8 vezes mais chances de ser vítima de homicídio, segundo dados do IPEA. Na educação, os mais pobres, que estudam em escolas públicas, também encontram dificuldades para competir com quem frequenta em uma instituição particular.
E os negros sofrem ainda mais. Enquanto 22% da população branca tem 12 anos de estudos ou mais, a taxa é de 9,4% para a população negra. O índice de analfabetismo para a população negra é maior que a média de toda a população brasileira. Dos jovens entre 15 e 29 anos que não estudavam nem trabalhavam, 62,9% eram negros e negras, de acordo com o IBGE. Matheus, a gente discutiu antes de começar o programa como a gente definiria esse programa, um programa sobre escravidão contemporânea ou sobre escravização contemporânea. Eu queria que você explicasse para a gente a diferença do uso dessas palavras. Como a gente tinha falado antes, quando usa-se o termo escravidão, dá a entender que isso é uma condição natural da pessoa, né? Que ela é suscetível a isso, que ela nasceu para isso. E o que não é, o que a gente sabe que isso foi uma condição imposta, então ninguém quis ser escravo, né? Então, o termo certo que os movimentos sociais usam e batem na tecla para que isso seja mudado é escravização. Por quê? Porque não é uma condição natural. Então, quando estávamos na África, eram reis, rainhas, pessoas que tinham condições, e eu tenho certeza que ninguém queria, principalmente, vir ao Brasil, né, para trabalhar em condições subhumanas. Então, a gente tenta abolir esse termo, escravidão, e usar escravização, que é para não continuar repetindo como se isso fosse algo da nossa condição natural, o que não é. Entendeu, diretor? Mudar aí o nome do programa. André, na reportagem a gente trouxe logo dados sobre a desigualdade, né? O Ministério Público do Trabalho e a OIT lançaram um observatório digital do trabalho escravo no Brasil. E o que pode se melhorar com esse observatório? Bom, eu acho que falar em trabalho escravo, a gente primeiro tem que falar em trabalho. O que é trabalho? Trabalho, dentro do nosso sistema capitalista, é a forma de se distribuir riqueza. A gente pode comprar as coisas se a gente trabalha. Isso é a regra do jogo no sistema capitalista. E, com relação ao indivíduo, o trabalho tem muito a ver com autoestima também. Costuma-se dizer que quem não tem trabalho tem a sua própria personalidade comprometida. A Constituição de 88, que é uma coisa muito séria, porque a Constituição de 88 é um sonho, praticamente um sonho, porque ela traz dentro dela um ideal de uma sociedade justa. Ela diz que o Brasil é uma república que tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana e a valorização social do trabalho. E quando esse trabalho é exercitado sem que se respeite a dignidade da pessoa humana, aí a gente tem um problema. E é por isso que trabalho escravo é crime e está tipificado no Código Penal. O Observatório do Trabalho Escravo é justamente uma ferramenta que o Ministério Público do Trabalho lançou para que as pessoas que trabalhem com isso possam mapear onde ele está e elaborar políticas públicas para que se faça a repressão desse fenômeno. Nós fomos ouvir a opinião de alguns deputados sobre esse tema de hoje. Vamos dar uma olhadinha. A escravidão nunca se acabou no Brasil, em que pese a gente ter leis e mais leis e que não são cumpridas. Infelizmente, o número de fiscais é muito pequeno. As empresas, elas fazem essas discriminações, como até as pessoas individualmente o fazem também. Eu acho que o que deveria eram o Estado, os municípios e a União aumentar a fiscalização, ser rígida. Temos que fortalecer a fiscalização, ela é boa, mas infelizmente é pequena ainda para atender esse crime que é muito comum e é ruim para os brasileiros. Mas a condição social do trabalhador e da região onde ele está, de miséria, às vezes ele é obrigado a se sujeitar a uma situação como essa. Eu conheço bem a questão, por exemplo, da cera de carnaúba no estado do Piauí. O Ministério do Trabalho já autuou várias propriedades justamente por conta desse problema. É um tipo de exploração tradicional, emprega mais de 300 mil pessoas e sempre é uma região pobre.
o empresário é pobre, o proprietário é pobre e o trabalhador mais pobre ainda. Então, junta esse regime de distorção, de exploração e faz com que isso ocorra sistematicamente. Andréa, como é feita a fiscalização no Brasil? Olha, a gente tem uma série de maneiras de combater o trabalho escravo. Uma delas é a repressão. Então, o Ministério do Trabalho mantém um grupo de auditores fiscais do trabalho, como o deputado acabou de falar, que percorre o Brasil depois de fazer o mapeamento e de recolher as denúncias e busca fazer o resgate dessas pessoas. Por outro lado, o Ministério Público do Trabalho procura garantir a rescisão contratual desses empregados e que eles efetivamente tenham acesso ao seguro-desemprego após o resgate. O Ministério Público Federal faz a parte criminal, procurando processar esses escravocratas. Outras maneiras de se combater isso é através da criatividade. Por exemplo, o Ministério do Trabalho tem uma lista chamada Lista Suja, onde os empreendedores que são caracterizados como escravocratas, após ter direito a recurso, têm seu nome lançado nessa lista. E essa lista é muito importante porque é uma maneira criativa de se reprimir o trabalho escravo. Por quê? Porque os empreendedores acabam dando uma olhada nessa lista para evitar fazer negócios com esses outros empreendedores que utilizaram os escravos. E existem também maneiras de a população, em geral, ajudar o poder público, que sempre tem os seus recursos limitados, na luta contra o trabalho escravo. Estão aí aplicativos, cada vez surgem outros e mais criativos ainda, para que as pessoas possam verificar qual é a postura das empresas, das grifes de roupas, e possam escolher aquelas que não têm problema com o trabalho escravo. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco. A no Bia próximo quer bloco. falar um pouquinho sobre o tema. A gente está num lugar onde tem vários adolescentes e a gente está num ano eleitoral, a gente sabe que todo mundo vai votar. É só para falar que essa lista suja do trabalho escravo tem 3 deputados estaduais, 8 deputados federais e uma senadora nessa lista. Então, para que a gente preste atenção para quem a gente vota, em quem a gente está dando o nosso voto, porque isso é muito importante. Era só isso mesmo. A gente vai falar com o Pedro Lemos, né, que está com as perguntas aí dos telespectadores. Pedro, mas antes eu quero saber a sua opinião de por que você tem defendido, né, esse tema na nossa reunião de pauta, você que escolheu. Eu acho um tema importantíssimo e fiquei muito feliz quando eu coloquei em pauta e foi votado. Eu acho importante um tema que esteja aqui sendo debatido em sala de aula, pois o que na escola os livros talvez retratem a escravização de uma forma antiga, sendo que ela hoje está sendo feita de uma forma maquiada e muita gente fecha os olhos para isso, né? Sendo que seja as lojas que estão escravizando o pessoal, restaurantes. E eu, na minha família mesmo, eu tive uma cena que minha irmã estava trabalhando em um local insalubre, mas já foi resolvido, ela agora colocou o restaurante na justiça, e era isso, ela estava do meu lado e talvez era o que eu estava falando. A gente fecha os olhos e o problema está aí. Então, pertinente. Já tem pergunta para alguém? Tenho sim. A Jéssica Fontana, de São Paulo, ela mandou: o que favorece esse tipo de exploração dos trabalhadores? É o desemprego ou a falta de fiscalização? Está direcionado? Pode, qualquer um de vocês pode começar. Falar? Bom, eu acho que o trabalho escravo tem várias causas. A principal é a ganância da pessoa humana, né? Dá lucro escravizar, porque você vai poder vender seu produto que foi fabricado com a energia de trabalho de um escravo mais barato e vai vender mais. Ou vai vender caro e vai ter um lucro maior porque pagou pouco para ele. Outra razão é a miséria e o desemprego, né? As pessoas se sujeitam a essa situação. Elas não estão lá porque elas querem. Muitas vezes elas são aliciadas e chegam lá naquele local onde tem que prestar o trabalho e se dão conta da roubada que se meteram. E algumas outras causas são esse aliciamento. Há pessoas que vivem disso, vão lá no Maranhão buscar gente para ser escravizado em outro lugar. Enfim, um conjunto de causas, que a internauta pergunta, que compõem esse cenário. Matheus, teria alguma forma do trabalhador se precaver para não cair numa arapuca dessas?
Se precaver, eu acho que é muito mais complicado, né? Eu acredito que o trabalhador ele precisa muito mais de ajuda, de um olhar, do que uma alta atenção, porque, inclusive, respondendo à pergunta, eu acho que uma das condições que favorece isso é a desigualdade social, né? Porque quando você parte de um contexto de desigualdade, onde você nasce numa família onde sua mãe é manicure igual a minha, onde seu pai é pedreiro igual o meu, que, tecnicamente, você não vai ter chance nenhuma, você vai ter que ser alguma coisa ali que eles acreditam que seja o que cabe, né? Que a gente não tem essa oportunidade de alavancar, não tem essa oportunidade de fazer uma faculdade, não tem essa oportunidade de fazer um curso, de fazer um curso de outra língua. Então, você sendo sujeitado a isso, sendo condicionado a isso, é muito mais fácil você aceitar o que te entregarem, né? Então, abrindo isso... Matheus, tu está falando em educação. Educação é a chave do crescimento de uma nação. Por que a Coreia do Norte estava dando errado, ou está dando errado, e a Coreia do Sul dá tão certo? E as famílias são as mesmas, a língua é a mesma, o sobrenome é o mesmo. Porque, num dos países, houve investimento maciço na educação, e projeto e cumprimento desse projeto, levado a sério. E lá, no lado de cima, não houve isso, houve uma ditadura. Meu nome é Vitória, estudo no Sem Paulo Freire. A pergunta é para o André. Onde há mais registro de trabalho escravo no Brasil? Nas zonas rurais ou nas grandes cidades? Olha, como você mesmo falou no início do programa, o lugar comum é a gente pensar que o trabalho escravo é mais no campo, por causa do isolamento geográfico das pessoas. A gente vai para um estado como Mato Grosso, por exemplo, a distância das cidades da capital se mede em milhares de quilômetros. Mas o trabalho escravo está presente em todos os segmentos econômicos. Aliás, está presente no mundo inteiro. Mas ele está presente na construção civil. Algumas construtoras estão incluídas na lista suja do trabalho escravo. Ela está presente, pasme, o trabalho escravo está presente no comércio de lanchonetes que trabalharam no Rock in Rio, de chineses que exploravam os trabalhadores. O trabalho escravo está presente na cadeia têxtil, bolivianos que são trazidos para o Brasil e apresentados à sua máquina de costura numa pequena sala escura no centro de São Paulo, e do lado fica um colchão sem roupa de cama para ela viver a vida dela, né? E receber alguns centavos, alguns reais por peça costurada. E assim a gente pode imaginar o trabalho escravo em qualquer outro setor, porque ele vai estar presente, sim, na castanha de caju, no interior de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, na cadeia do sururu, que é um pescado que tem que quebrar a casquinha e arrancar o fruto que vem ali de dentro, na extração do caulim na Paraíba, na carnaúba, como o deputado falou, no desmatamento da Amazônia, porque a Amazônia está sendo destruída muito à custa do trabalho escravo, etc., etc. Não quero me alongar e monopolizar também. A gente tem bastante pergunta, pode falar. Meu nome é Caio, estudo no Centro de Ensino Médio Paulo Freire, e a pergunta é para o Matheus Santana. Para você, como ativista social, na sua opinião, o que você acha que deve ser feito para mudar esse fato, tanto no Brasil quanto no mundo? Voltando ainda ao fato da desigualdade, eu acho que, para isso ser mudado, precisam que pessoas que venham de onde eu vim, que venham de onde a Bia veio, que essas pessoas tenham voz, que elas tenham um poder de decisão, né? Porque não tem como a gente esperar de pessoas que nunca passaram por isso, que não entendem isso, que eles possam fazer alguma coisa pelos outros. Porque é justamente isso que mantém as coisas como estão no sentido normal, entre aspas. Né? Fazendo o recorte, como a gente estava conversando antes, existe um sistema, principalmente no Brasil, que se chama racismo estrutural. O que é isso? É um sistema que mantém essas relações, sendo de trabalho, sendo de desigualdade, que mantém de um jeito normal. É por isso que as pessoas estranham quando a gente fala sobre racismo. É por isso que as pessoas acham a gente de louco, de maluco, de esquerdopata, de esquerdalha, sei lá, dessas nomenclaturas. Porque, para eles, o normal é que continue assim, o branco no topo e o preto no tronco. Então, quando a gente muda isso, eles se estranham. Por quê? Porque é algo fora do normal. Né? Então, a partir do momento que eu, um jovem que nasceu numa periferia, que fiz uma faculdade onde eu fui o único negro a me formar, sou o único filho da família a ter um nível superior, hoje
estou na esplanada, estou trabalhando no órgão público e levo essa realidade, isso é um passo para a mudança. Mas não um grande passo, porque eu sou minoria, eu sou exceção da regra, né, dentro desses espaços. Então, eu posso até me colocar nisso quanto agente de mudança, porque eu entendendo, eu tenho que fazer com que pessoas iguais a mim cheguem onde eu estou também. Exatamente. Né? É muito difícil? É difícil pra caramba. A gente bate muito cabeça em porta, dá muito murro e ponta de faca, mas estamos na luta. Eu queria falar que essa desigualdade, a gente fala muito a respeito de pessoas brancas e pessoas negras, e aí a gente cai no erro de invisibilizar pessoas indígenas, que eram os donos disso aqui tudo e hoje em dia são menos de 2% da população brasileira, e que também sofrem com a escravização e que também sofrem com a falta de estrutura e de trabalho, e que também sofrem com a falta de oportunidade, com a falta da inserção nas universidades. Então, quando a gente fala negros, a gente está falando de nós, negros, trazidos de África, os negros diaspóricos, e também dos negros da terra, que são os indígenas. Então, a gente não deve invisibilizar essas pessoas, porque, na real, eles eram donos disso aqui tudo. A gente vai para o nosso último intervalo, mas antes vamos curtir mais um pouquinho de Bia Ferreira. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou! Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí. Já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho, vai entendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada discute sobre o trabalho escravo no Brasil. O trabalho escravo está presente em diversas áreas. É preciso que a sociedade saiba quem são os responsáveis por isso para combatê-los. Vamos ver a reportagem. Nessa reportagem, um aplicativo da ONG Repórter Brasil que nos ajuda a identificar as empresas que jogam sujo. Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que cerca de 21 milhões de pessoas no mundo são vítimas da escravidão contemporânea, que gera um lucro de mais de 150 bilhões de dólares aos exploradores todos os anos.
No Brasil, entre 1995 e 2017, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão em todas as regiões do país. Podemos encontrar a presença de trabalho escravo em diversas áreas, mas a agricultura, o trabalho doméstico e, mais recentemente, a confecção de roupas, em especial de grandes marcas, são os campeões de exploração. Segundo a ONG Repórter Brasil, mais de 400 costureiros e costureiras foram encontrados em condições análogas às de escravos no Brasil em oficinas terceirizadas. A própria ONG desenvolveu um aplicativo, o Moda Livre, que mostra uma lista de lojas que foram flagradas pelos fiscais do Ministério do Trabalho em casos de trabalho escravo. Nós nos baseamos em informações oficiais do Estado brasileiro, do governo brasileiro, para saber se essas empresas avaliadas estiveram ou não envolvidas com casos de trabalho escravo e irregularidades trabalhistas. O aplicativo ele apenas traz a público informações importantes para que as pessoas possam filtrar e balizar seus hábitos de consumo, né? Ou seja, cabe ao cidadão, ao consumidor fazer esse julgamento. Matheus, o aplicativo Moda Livre existe desde 2013, né? As empresas elas mudam as atitudes de acordo com as denúncias que a população vão vendo a partir do aplicativo? Acredito que isso gera um medo, né? Gera um medo de... Eu acho que, para ser mais sucinto, o que faz mudar é essa questão de não ser visto. Né? A partir do momento que você começa a ser visto, que você começa a ser denunciado, as pessoas dão uma recuada porque isso vai sujar a imagem dela. Né? Mas não que isso gera uma mudança verdadeira, de assim, nossa, eu aprendi com isso, é só porque ela não quer ser vista fazendo isso. E acredito eu que se a pessoa tem essa conduta, ela só vai mudar a maneira de agir, mas vai continuar fazendo. Né? Vai dar um jeito de burlar, vai dar um jeito de fazer diferente, mas continuar fazendo. Porque desde 400 anos atrás até hoje é o que acontece. Né? Eles mudam o jeito de fazer, mas continuam fazendo. E também trabalham nessa maneira de não serem descobertos. André, muitas vezes no mercado de confecção, essas grandes empresas elas dizem que quem descumpriu a legislação foi um prestador de serviços, um terceirizado, né, um fornecedor. Elas deixam de ser culpadas quando elas não estão diretamente vinculadas? Essa desculpa cola? Não. Para o Ministério Público, não. É exatamente o contrário. Quer dizer, é a responsabilidade social da empresa. O empresário tem a obrigação de ficar atento à cadeia produtiva, de onde ele está tirando a matéria-prima, e verificar com quem que ele está fazendo o negócio. Ele não pode simplesmente dar uma de Pilatos e lavar as mãos. E, voltando àquele assunto que te perguntaram também, eu acho que só a existência do aplicativo já é importante, porque a gente vive num país onde há uma democracia formal, e ainda bem que há, e que podem existir ferramentas como essa. A gente vai ouvir a opinião de mais alguns deputados. Vamos ver. Eu usei inúmeras vezes, venho usando a tribuna para denunciar a existência do trabalho escravo e em empresas que são marcas finíssimas, que só as pessoas de classe média alta têm aquisição, né, a essas peças de vestuário. As normas têm que ser mais duras. Nós não podemos, por exemplo, demorar com a publicação da lista das empresas que têm a prática de trabalhos escravos e análogo à escravidão. Isso é importante para dar transparência do trabalho que o governo faz, mas, sobretudo, para que nós possamos denunciar a sociedade brasileira que empresas se beneficiam dessa forma vil de exploração dos trabalhadores. Essa é uma outra maneira importante que a comissão pode colaborar, dando publicidade a essa lista suja de empresas que se beneficiam do trabalho escravo.
André, o deputado Orlando Silva falou que a legislação precisa ser mais dura. Em 2014, foi aprovada a PEC do trabalho escravo, que ela define que propriedades onde forem encontradas práticas de exploração de trabalho escravo devem ser desapropriadas, destinadas à reforma agrária ou habitação popular, sem indenização ao proprietário. Mas essa emenda precisa ainda de uma lei complementar. Também tem uma outra proposta aqui no Congresso que fala sobre tornar imprescritível o crime, né, de exploração. Você acha que está faltando trabalho no Congresso para a gente ajustar essas penalidades? Eu acho que hoje em dia a atual legislatura ela tem trabalhado numa via contrária à evolução do reconhecimento dos direitos sociais. Então, eu acho que nós estamos num momento crítico. Com isso, eu não quero dizer, e não quero desanimar os jovens que estão aqui, que não se faz nada no país. O jovem acabou de fazer uma pergunta, o que deveria ser feito para banir o trabalho escravo? E muito já se fez, sim, e eu acho que a coisa começa pelo reconhecimento de que isso existe. E isso a nação brasileira já fez lá nos anos 90. Então, essa lista suja, essa PEC que prevê a expropriação, a evolução do Código Penal, que conceituou o trabalho escravo de uma maneira bastante ampla, de maneira que não seja tão difícil assim a gente caracterizar o trabalho escravo, isso são demonstrações de que nem tudo está perdido e que a gente tem evoluído, sim, como nação. Claro que existem ciclos de progresso e ciclos de regressão. Acho que, nesse momento, estamos num ciclo de regressão, mas acredito e espero que isso evolua rapidamente. Em São Paulo, temos uma lei bastante dura que prevê que o empreendimento tem o CGC, o Cadastro de Pessoa Jurídica, cassado por 10 anos. Tá certo. Perguntas? Pode fazer isso. Meu nome é Gesi, sou estudante do Centro de Ensino Médio Paulo Freire. A minha pergunta é para o André. Para o senhor, o que diferencia a definição do sistema de escravidão desse século para o século passado? Olha, no século passado, até 1888, o direito admitia, e era da índole do sistema, era da regra do jogo, que a economia se sustentava em cima do trabalho escravo. Então, existiam os escravos, ou os escravizados, para ser mais politicamente correto e usar o termo mais moderno, e esse escravo era uma coisa. Ou seja, ele servia para produzir e era castigado se não produzia, etc. Hoje, a gente evolui porque se chamou, ou involui, ou permanece num patamar parecido com a escravização contemporânea, que é essa mazela que existe, independente da raça das pessoas. Porque essas pessoas que são resgatadas em trabalho escravo não são necessariamente negras, ainda que muitas o sejam. Nós temos identificado no Observatório do Trabalho Escravo do Ministério Público que muitas das pessoas que são escravizadas no país vêm do Maranhão e não são necessariamente da cor de pele escura. Pergunta? Posso ficar sentada? Pode. Oi, meu nome é Artemis, eu sou do Paulo Freire também. E minha pergunta é para a Bia, e obrigada por estar aqui. O que você acha da relação entre as novas leis trabalhistas e a escravização contemporânea? Nossa, você arrasa. Bom, eu acho que tem tudo a ver. Acho que essa nova reforma trabalhista visa tirar direitos do trabalhador e deixar ele cada vez menos respaldado e garantido de medidas onde ele consiga se precaver contra a escravização. Então, eu acho que é um grande mesmo passo atrás em toda a luta que a gente vem fazendo há muito tempo para o reconhecimento dos direitos do trabalhador, para que o proletário seja reconhecido como gente, como uma pessoa digna de um mínimo de saúde, de educação, de respaldos para se garantir no futuro, como aposentadoria. Pedro, tem mais perguntas aí, Pedro, para a gente? Eu tenho uma pergunta da Tainara Ferreira, do Gama, daqui do Distrito Federal. Ela pergunta para o André. Como a lógica do capital variável, ou seja, disponibilizada para a mão de obra na estrutura atual, ajuda a compor o cenário da escravidão contemporânea? E uma pergunta também aberta, né? Da Maria da Conceição da Vila Planalto. Quais são as medidas cabíveis na posição de um professor para evitar combater casos de racismo nas escolas?
Essa pergunta é muito importante. Inclusive, eu posso até colocar um trabalho que eu faço atualmente nas escolas. Eu sou coordenador de um projeto que se chama Escola Sem Racismo, que visa o ensino da educação étnico-racial no Brasil, justamente para o combate ao racismo. E nós entendemos que a escola tem um papel muito importante na formação da identidade do aluno. Isso desde o início do ensino escolar da pessoa. Então, quando ela, por exemplo, está no ensino fundamental, que é mais nova, o racismo atinge ela de uma maneira muito forte, através da estética. As pessoas excluem ela do meio social, as pessoas ofendem ela por conta do cabelo, por conta da cor da pele. E quando ela chega no nível médio, esse racismo continua atingindo, só que de maneira muito mais profunda, né? Porque atinge a autoestima da pessoa, atinge em questão desse atraso social, da maioria dos negros ainda não estarem nas faculdades. E é necessariamente importante que os professores, que o quadro de funcionários da escola entenda que racismo é sim algo real, é sim algo que deve ser conversado e combatido. Porque hoje, dentro da realidade escolar, fala-se sobre racismo de maneira rasa no 20 de novembro. Né? Ao mesmo tempo que tem professores dentro da escola que falam que não deveria existir um 20 de novembro, que deveria existir uma consciência humana, porque todo mundo é igual. Né? Então, você vê um quadro onde não existem professores negros. Então, é muito importante a escola entender que existe esse problema, que existe essa problemática, e, a partir daí, traçar maneiras dentro da realidade da escola para combater isso. E que seja durante o ano letivo inteiro, não só no 20 de novembro, chamando um grupo de capoeira, chamando um grupo de hip-hop, pintando os brancos de preto, fazendo uma peça, que isso seja o ano inteiro de maneira profunda. Né, que seja debatido como tem que ser debatido. Eu queria voltar à primeira pergunta, Pedro, que você fez. Desculpa que eu pedi para o Matheus responder a segunda. Então, por favor. É uma pergunta, assim, vamos dizer, quase acadêmica, né? E eu, como a gente está na televisão, a gente não quer ter um tom professoral. Pelo que eu entendi, ela comenta sobre o capitalismo, e o capitalismo ele tem uma característica que ele tem crises cíclicas. E existem os liberais que dizem que essas crises têm que se resolver sozinhas, e existem os socialistas que dizem que o Estado tem que ajudar a se superar essas crises, ajudando os mais necessitados. Então, no momento de crise, como o Brasil vive agora, a tendência é colocar os direitos sociais no torniquete, ou seja, diminuir a qualidade dos direitos sociais. E nós temos um desafio muito grande no século XXI, que é a transformação do mercado de trabalho. Os estudos dizem que o trabalho vai mudar no século XXI e que as pessoas vão ficar ociosas. Isso é uma grande preocupação de quem estuda o tema. Uma pergunta? Tá. Meu nome é Thalita, sou aluna do Centro de Ensino Médio Paulo Freire. Minha pergunta é para você, senhor André. Você falou sobre a educação. Você não acha que, para a gente ter uma educação, o governo tinha que dar educação para a gente, alunos, tanto da minoria quanto da altitude mais baixa? Se a gente pegar um aluno do ensino médio de uma escola particular e pegar um aluno do ensino médio de uma escola pública de uma periferia, sendo Planaltina, Sobradinho, Samambaia, Ceilândia, é totalmente diferente de você pegar uma escola do plano piloto. E outra coisa, sobre a fiscalização, que o senhor é fiscal do trabalho. Se vocês fiscalizam, cobram e tal. Depois que vocês tiram esses trabalhadores escravos, vocês fazem o que com eles? Dão uma assistência ou simplesmente largam eles para lá? Muito boa pergunta. Por favor, uma salva de palmas para essa pergunta. Eu fiquei mais na cabeça com a segunda pergunta. Não me lembro bem da primeira, mas depois você me ajuda. Esse problema do resgate, ele reporta um outro grande problema aqui do nosso país, que é a assistência social. Quer dizer, o que fazer? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que tem sido feito no Maranhão, que é o projeto Ação Integrada. Essas pessoas resgatadas têm sido encaminhadas ao SESI, para que o SESI dê cursos de marcenaria, de metalurgia, e essas pessoas adquiram um ofício e sejam recolocadas no mercado de trabalho. Fazer isso é uma operação de guerra. Quem está já no mercado de trabalho sabe disso. E a gente sabe que não basta resgatar, se procura viabilizar o seguro-desemprego, as verbas rescisórias, uma indenização para esse trabalhador, e muitas vezes esse trabalhador vai voltar para o mesmo trabalho de onde ele saiu. O que a gente espera é que esse escravocrata, já consciente
das advertências do Ministério Público e da fiscalização, se emende na conduta dele e procure dar as condições de dignidade para o trabalhador. O papo tá bom, nós terminamos aqui, tá? Mas você pode ficar ligado, continuar ligado na gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Dá uma olhada também em nossa página no camaraligada.com.br. Você também pode participar do processo legislativo, dando a sua opinião sobre os projetos e discussões que acontecem aqui na Câmara. É só entrar no portal edemocracia.câmara.leg. Confere lá. Eu agradeço o apoio do SESC-DF, da Unesco, da ANDI, Unicef, Simpro-DF, UNFPA e o Jovem de Expressão, que hoje eles vieram até aqui. Muito obrigada, meninos. Obrigada, Eu agradeço a presença de todos, a nossa equipe técnica, as escolas que vieram. André, Matheus, Bia, muito obrigada por terem vindo. E você encerra o nosso programa, por favor. Então é isso. Eu vou vir pra cá. Oba! Ah, em pé todo mundo, bora lá. Eu vou precisar da ajuda de vocês assim, ó. Sem perder o ritmo, hein? Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução, cê bota fé? São 3 horas na condução, cê bota fé? São 3 horas na condução, cê bota fé? São 3 horas na condução. Cê bota fé porque se cê faltar com a fé, cê não vai ter pão de correr, isso não vai ser muito bom. Cê bota fé porque se não falta café, cê não tem força pra correr e mudar a situação. Cê bota fé pra mudar a situação, cê bota fé pra mudar a situação. Bate palma. Cê bota fé e não deixe que a sua fé caia e tudo ruim que saia continue sem parar. Cê bota fé, firme e se mantenha em pé, porque quando bota fé, ela não costuma falhar. Cê bota fé que ela não costuma falhar. Cê bota fé que ela não costuma falhar. Dá pra ser mais rápido? Assim, ó. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução, cê bota fé? São 3 horas na condução, cê bota fé? São 3 horas na condução. Cê bota fé porque se cê faltar café, cê não vai ter pão de correr, isso não vai ser muito bom. Cê bota fé porque se não falta café, cê não tem força pra correr e mudar a situação. Cê bota fé pra mudar a situação, cê bota fé pra mudar a situação. Cê bota fé e não deixe que a sua fé caia e tudo ruim que saia continue sem parar. Cê bota fé, firme e se mantenha em pé, porque quando bota fé, ela não costuma falhar. Cê bota fé que ela não costuma falhar. Cê bota fé que ela não costuma falhar. Cê bota fé que ela não costuma falhar. Obrigada.